Eu já tenho chamado a atenção há muito tempo aqui para o grau de oportunismo de alguns agentes políticos nessa crise toda, que impõe um dilema muito grande a todas as sociedades, né? Papo de adulto, de fato, é reconhecer que tem perda de todos os lados, de todas as decisões que forem tomadas. Infelizmente, alguns estão adotando uma narrativa simplista, binária, como se fosse você defender economia ou saúde. Se você se preocupa com economia, você é a favor de morte de velhinhos e por aí vai. Muita demagogia, né? E a reação que nós vimos aí nessa chamada é exatamente isso, né? Essa turma de extrema esquerda aí, o PT e companhia, PSOL, Boulos, né? Assinando carta, demandando renúncia. Isso é o maior aliado que o presidente poderia desejar nesse momento, né? Se depender dessa turma, as pessoas de bom senso vão se afastar dessa turma, dessa bandeira de renúncia e se aproximar do presidente. Só que o presidente não ajuda. E o presidente, eu entendo que você ficar, de certa forma, isolado, remando contra a maré, e com isso se achar na necessidade de gritar, falar mais alto. Mas o presidente Bolsonaro deveria refletir sobre sua forma inadequada até aqui. Para começo de conversa, chamando de gripezinha e não tendo reconhecido que errou. Não é uma gripezinha, colocou o mundo de joelhos, a coisa é grave. Em segundo lugar, desautorizando, de certa forma, o seu próprio ministro da Saúde, em vez de trazer para o debate de forma racional, de forma adulta, como ele diz, responsável, como ele diz, a questão do dilema. Quer dizer, ele lançou luz para o aspecto do desemprego, da economia, dos efeitos secundários que muitos estavam negligenciando ou ignorando, e isso é mérito dele. Ele fez isso quase sozinho entre as principais autoridades, todos os demais preocupados só em monopolizar as preocupações com a saúde e tudo mais. Só que ele fez isso da forma mais errada possível, né? Saindo para rolê, ridicularizando o excesso de preocupação dos outros como histeria ou fantasia, e está na hora de parar. Ele tá prejudicando a causa de muitos e muitos milhões de brasileiros que estão tentando levar esse assunto para um debate sério entre escolhas trágicas aqui. Né? Quer dizer, é um dilema do bonde, você tem que jogar para um lado ou para o outro e para qual lado você jogar vai ter perda de vidas, vai ter perda de famílias, de vidas destroçadas, não é só querer ajudar os ricos, os empresários gananciosos, que nem o Ronaldo Caiado, o Rodrigo Maia discursaram de forma totalmente demagógica, né? Só vi BMW e Land Rover na carreata pelo fim do isolamento, isso é uma coisa demagógica, nós estamos falando de milhões de brasileiros que estão em situação dramática, e veja que curioso, o secretário de Saúde de São Paulo, do governador João Dória, já está falando que talvez na semana que vem ou outra tenha que relaxar o isolamento. A realidade começa a se impor de um lado ou de outro. Nós vimos o diretor da OMS já falar isso também, né? Nós temos que levar em conta a realidade de cada país. Eu venho da África, disse ele, e lá as pessoas trabalham durante o dia para poder comer à noite, que foi uma frase que por acaso eu já usei também, né? Então, o drama que se impõe a esses países mais pobres é diferente do que faz uma Dinamarca que está relaxando também o isolamento, ou a Holanda, que sempre relaxou mais desde o início. Então, o problema que eu vejo nesse debate todo é o excesso de oportunismo político e de demagogia. Há um pânico, um clima de pânico, nessa hora muita gente fica nervosa, angustiada, eu entendo, mas aí parte para demonizar quem pensa diferente. Você se torna um assassino de velhinhos, um eugenista, se você discordar dos métodos drásticos que eles estão propondo sem tanta base científica assim, porque não venha com essa de que há um consenso, em primeiro lugar, na saúde, porque não há, a gente tem vários infectologistas que pensam diferente, e como se eles soubessem tudo que está em jogo e todas as variáveis num ambiente de total incerteza. E terceiro item, como se eles soubessem os efeitos dessas decisões que eles recomendam em outras áreas das quais eles não são especialistas. Então o buraco é muito mais embaixo, deveria exigir muito mais humildade de todos que estão tentando participar desse debate, que é um debate tenso, e eu vejo oportunismo de tudo que é lado, eu vejo infantilidade de tudo que é lado, eu vejo gente achando que tem uma solução fácil, isola, vamos fazer um boletim da quarentena e daqui a pouco está tudo muito bem. Isso é ridículo, isso é prestar um desserviço a um país que tem 12 milhões de desempregados, que vai subir muito, e que tem um monte de gente miserável que está pensando o que vai botar na mesa à noite. Então é preciso ter um pouco mais de maturidade e seriedade nesse debate, algo que está faltando de tudo que é lado.